professora de violino de vocês. Nós vamos dar início ao ensino de violino à distância do projeto Orquestra Jovem de Sertãozinho. Nessas aulas, eu e a professora Amanda vamos aproveitar para, além de orientar vocês na jornada na música, também oferecer conteúdos extras, como história do instrumento, o papel dele na orquestra, que é muito importante, e outros conteúdos que normalmente não são enfatizados quando a gente vai aprender a tocar, ok? Então a gente vai fazer uma limpeza dos conceitos iniciais e fundamentais, com o objetivo de chegar com força na rotina que antes a gente estava, ok? Mãos à obra então! Bom, hoje iremos falar sobre a história do violino e suas evoluções. O violino é o menor e mais agudo instrumento pertencente à família das cordas friccionadas. Ele foi inventado em meados do século XVI. O termo violino surgiu na língua portuguesa, só no século XX. Até então a gente usava rabeca como classificação dele. E ele se assemelha mais à categoria soprano da voz humana, por ter timbre agudo e mais brilhante na sua essência. O nome violino vem de viola pequena, por causa da sua descendência da viola da gamba, da viola de Braccio e da lira de Braccio. Logo a seguir eu vou mostrar para vocês as imagens da evolução tanto do arco quanto do instrumento do violino que hoje a gente conhece. Porque ele não foi assim, desde o início, isso que a gente vê. Claro que ele passou por muitas mudanças e a imagem a seguir vai mostrar para vocês quais foram essas mudanças. Olha, pessoal, vale ressaltar que essas mudanças começaram a ocorrer depois de 1000 anos se mantendo inalterado a sua formação. Então, vocês viram que os antigos arcos, como eles eram, a sua curvatura, por que o arco que hoje a gente conhece tem esse nome, É muito interessante prestar atenção nos detalhes e como ele mudou, porque é muito importante para a quantidade de notas que ele tem, para a funcionalidade da física mesmo, da gente conseguir tocar as cordas com maior eficácia, como era produzido. Você imaginar, se o arco era tão curvado, como é que saiu o som? Como era a projeção de som? Porque, como a gente conhece, o arco barroco, que ele é um pouco mais curvado, tanto na ponta aqui como o modo que a gente segura, ele tem realmente uma projeção de som diferente do que o arco que a gente tem hoje. Então, todas essas mudanças foram fundamentais para hoje a gente conseguir ouvir o que a gente ouve e poder tocar o que a gente toca, ok? Então, agora a gente vai conhecer o porquê, a funcionalidade que tem, esses ricos detalhes que foram acrescentados ao passar da história para conseguir chegar ao nosso objetivo, que é falar da sua função na orquestra. Olá, meu nome é Amanda, eu tenho 21 anos, estou cursando o 4º ano de licenciatura em música pelo Departamento de Música da USP de Ribeirão Preto e sou uma das violinistas da Orquestra Jovem de Sertãozinho. Infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que abordar um novo sistema de aprendizagem, onde as nossas aulas se tornarão remotas. E assim a gente vai ainda continuar evoluindo e aprendendo cada vez mais. Hoje, na nossa primeira aula, dia 4 de agosto de 2020, eu vou falar um pouquinho sobre a atuação do violino numa orquestra. A atuação do violino vai começar lá no ano de 1600, início do período barroco. O período barroco ele vai desde o ano de 1600 até o ano de 1750, quando termina o período do barroco tardio.
Naquela época existiam grupos pequenos, né, grupos de cordas, quartetos de cordas, grupos de câmara, e como forma de entretenimento para a sociedade nobre, eram feitos esses grupos, né, onde toda a parte artística, cultural era expressada. Então, como contação de histórias, eram feitas expressivamente, né, na música pelos grupos de câmara ou quartetos de cordas. Naquela época, na necessidade de ser uma coisa muito mais sentida, né, uma coisa muito mais sensitiva, o violino ele começa a atuar nessa área, porque até então os grupos eram feitos, né, o andamento das peças que eles executavam eram feitas pelo baixo contínuo. Então se tornava uma coisa muito metódica, tudo muito quadrado, tudo muito técnico. E né, a gente tem ao nosso favor o instrumento do violino, ele é um instrumento tudo muito claro, né, tudo muito ali, literalmente na ponta dos dedos, de uma forma que a gente consegue expressar com mais facilidade, né? E tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ter que, né, ser um pouquinho além ou ultrapassar esse limite aí. Então, nessa necessidade de se tornar uma música executada muito mais sensitiva, né, muito mais expressada, passa o andamento, ao invés de ser só conduzido pelo baixo contínuo dos grupos, ele é dividido pelo baixo contínuo e pela outra extremidade do grupo, que no caso é o violino. E justamente por isso a gente tem também ao nosso favor que grandes compositores da época como Bach, Vivaldi, Corelli, entre outros, né, a gente começa a aparecer um pouquinho mais no lado musical justamente por esses compositores começarem a compor peças para violino. Então, geralmente, quando eles compunham as peças para os grupos, eles colocavam os solos mais virtuosísticos para a parte do violino, onde ele começou a transparecer muito mais nesses grupos. Com isso, muitos músicos, né, muitos violinistas começaram a aparecer, a surgir. Então, foi uma forma de começar a diferenciar quem chefiava esses naipes. E aí, no nosso caso, a gente entra aí a parte do Spala. O Spala que é aquele que conduz todo o naipe, né? Ele comanda o naipe, então, por exemplo, se precisa fazer algum tipo de modificação na peça ou arcada, tipo de dedilhado, é através do Spala que a gente fica sabendo disso. Então, ele faz os testes e ele modifica conforme isso. Além disso, o papel do Spala é também conduzir, né, expressivamente todo o restante do grupo. Naquela época existiam os grupos de câmaras e os quartetos de cordas. Hoje nós temos a orquestra. E juntamente com os chefes de naipe, né, uma forma de conexão, né, de sentimentos para serem expressados, além do maestro, né, conduzindo todo o gestual, né, para que todos possam ver e fazer essa troca de experiência, essa troca de sentimentos, entra o papel também do Spala, porque ele conduz, além, né, do andamento, é uma forma muito mais expressiva. Então ele ajuda nessa parte de compreensão, de sentimento e externar toda essa parte sentimental. E juntamente com isso, né, só uma observação, na ausência do maestro, quem conduz toda a orquestra, quem conduz ensaio, quem conduz todo o andamento, então acaba sendo o próprio Spala. Além do Spala, nós temos também na orquestra, né, os chefes de naipes, que fazem praticamente o mesmo papel do Spala, só que o Spala, de um modo mais geral, ele aborda um pouquinho mais todos os outros naipes, então toda consideração que deve ser feita para cada peça ou ensaio deve ser feita pelo Spala. E do restante dos outros naipes, tem os chefes de naipe, ou concertinos, que fazem essas observações muito mais minuciosas, cada um para o seu naipe. Por exemplo, quem toca cello, tem o chefe de naipe do cello, então é para ele que, né, conduz a dúvida, e ele vai tirar toda essa dúvida, vai entrar em contato com o maestro ou com o Spala, de uma forma mais ampla. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Tô com saudade de fazer música, e é uma coisa que
faz parte da nossa vivência, né? Infelizmente, nós temos que abordar desse jeito, não pode ser pessoalmente, mas espero que estejam todos bem. E nas nossas restantes aulas, né, digamos assim, a gente vai trazer um pouquinho mais de conteúdo. Espero que vocês realmente tenham gostado. E qualquer dúvida, eu deixo aqui esse espaço agora para que vocês possam perguntar. Espero realmente ter sido clara, tá? Não tenho muito esse contato com internet, de ter que explicar para um celular, por exemplo, ou falar diretamente com uma câmera. Eu realmente prefiro que seja pessoalmente. Mas como não é possível, fiz aqui, então, essa breve observação da atuação do violino e espero que vocês compreendam, né, e comecem realmente, a partir de agora, né, nas nossas próximas execuções e contação de histórias através da música, através da arte, eu espero que realmente nós possamos pensar, né, que nosso intelecto possa entrar em contato com o nosso coração e dessa forma, então, externar todo esse sentimento, toda essa emoção. Tá bom? Um beijo e até mais.
Bom, no processo de captação e gravação da aula feita, do encontro, né, a reunião feita entre os alunos e as professoras, nós tivemos um problema técnico de áudio, porque na gravação o áudio não saiu, não foi reproduzido, apenas a imagem, como vocês puderam ver no vídeo um pouco anteriormente. Então, já que isso aconteceu, eu vim aqui para explicar para vocês como funcionou essa reunião, esse encontro, a fim de esclarecer e suprir, né, as dúvidas de como vai ser trabalhado esse método no período da EAD. Então, primeiramente, o método que foi esclarecido, inclusive carecido, né, por alunos, que uma metodologia seria essencial para poder ser aplicada, né? Então, resolvemos, com a direção, aplicar o método da CAPO. Então, ficou estabelecido que esse método seguiria como padrão e como base no ensino à distância. Feito isso, houve um bate-papo mesmo para saber como os alunos se sentiam nesse período de distanciamento, em estudar sozinho. O problema em reconhecer erros, reconhecer defeitos e ouvir sem a assistência de um orientador e conseguir manusear e levar a procedência, né, do instrumento sem o auxílio de um guia, né? Porque psicologicamente o ser humano consegue captar, mesmo que saiba, né, de quais são suas obrigações, como executante, como violinista, né, no caso, nós não conseguimos reconhecer todos os erros tal como a terceira pessoa conhece. Então, além do professor ter ali o papel como ouvinte e como orientador mesmo, segundo os erros praticados, o aluno, na sua ausência, tem a dificuldade de saber qual a metodologia a seguir, quão bom o suficiente estará qual a metodologia a seguir, o quão bom o suficiente a peça está para prosseguir. Então, a fim de sanar essa dificuldade, o projeto veio com a iniciativa de esclarecer, pelo menos em um período mais restrito, né, devido a ser uma EAD, a orientar com 2 professores, eu e a Amanda Tonak, orientar os alunos para que eles pudessem, então, seguir uma metodologia, seguir uma sequência e serem avaliados em suas execuções violinísticas. Então, assim, o auxílio do professor é essencial, seja ele presencial ou seja ele à distância. Já que no presencial estamos sofrendo assim por problemas sociais, problemas epidêmicos, problemas pandêmicos, o que acontece que a próxima ferramenta seria virtual, seria à distância. Já que o pessoal, contato, não é viável no momento, né? Eles se contentaram, não só se contentaram, mas ficaram intrigados com o ensino à distância. Até porque passaram também, né, por um período difícil, socialmente também, psicologicamente. A arte e a cultura agregam imensamente nesse sentido, devido a essa assistência mesmo, esse amparo na execução das peças,
do violino, seja música de orquestra, tocar, essencialmente. Então, ao saberem que além do contato com o professor, poderem sanar suas dúvidas, poderem ser assistidos, ouvidos por alguém que os auxilie, além de tudo isso, seriam entregues materiais extras que normalmente não são enfatizados quando estamos em aulas práticas. Mas por que não são enfatizados? Na verdade, a questão é que a importância sempre permaneceu e sempre foi dada, só que o intuito é tocar bem, certo? Então, história da música e outros fatores importantíssimos acabam que são dados como menor prioridade para o aluno conseguir tocar com excelência. Então, para conseguir suprir isso e acrescentar, que é o papel da nossa EAD aqui no momento, acrescentar como intérprete e como executante na música, não só conhecedor de teoria e prática, mas também de todos os fatores que agregam para a melhor execução possível do violino. Então, nós consertaremos passo a passo, seguindo o método da Capo, a metodologia, escolhida, todos os passos desde o início para poder apurar e filtrar quais são as dificuldades do coletivo e do individual. Como será feito isso? Com dúvidas gerais e também com a aplicação de masterclass sugerido pela nossa professora Amanda, e que, por ser uma aplicação nova, os alunos se interessaram a fim de descobrir exatamente como funciona esse método de aula e como vai ser aplicado, já que é tudo tão novo, Depois do bate-papo, ficou então estabelecido que o método da Capo vai ser aplicado para acompanhar o pessoal nessa jornada, então, durante esse distanciamento, prestando todo o auxílio possível, tanto teoricamente, quanto historicamente, quanto praticamente, em todas as aulas, para todos os alunos e conseguindo então alcançar o objetivo dado e também a essência do projeto, que consiste então na orquestração e na musicalidade dos nossos jovens, adultos e que nos acompanham aqui no projeto então. Então, é isso. Todas as questões assim elaboradas que foram captadas em encontro na reunião foram aqui esclarecidas. Não houve assim a priori a execução de atividades propriamente no violino, justamente para esclarecer tudo que tem que ser trabalhado e tudo que tem que ser feito nesse período de distanciamento. Então, fico à disposição com todo o acesso possível, tanto nas redes quanto particularmente, Eu e a Amanda estamos totalmente dispostas a atender as necessidades musicais e sociais de todos os integrantes e colaboradores do projeto. Então, meus agradecimentos ficam aqui e por hoje é só.